Boa noite. Né, sejam bem-vindos, é uma alegria, um prazer, como eu sempre costumo dizer a cada encontro. E hoje dando continuidade aí aos nossos estudos semanais. Esse período desse ciclo nós estamos falando sobre o nosso processo evolutivo, da importância da nossa atenção aos atributos espirituais e os resgates desses atributos. E para que a gente pudesse entender, né, todo esse mecanismo, a gente vem trazendo conceitos. E já aprendemos alguns conceitos bem interessantes, né? A exemplo dos atributos superiores, que é a sabedoria e o amor, nós estamos muito longe de alcançá-los. E no sábado agora eu falava que se a gente ainda não tem essa visão de sabedoria e amor tão necessário, é importante que a gente pelo menos aplique aquilo que os mentores, através da gnose humana, que é os setores da ciência, filosofia, arte e religião, representado pelo caboclo, pelo pai velho e pela criança, nos ensinam, que é a humildade, simplicidade e pureza. Mostrando que a gente não pode ter uma vida complicada, que a gente não pode ser impuro, e que a gente tem que ser sempre humilde nas nossas existências e preparado-nos, né, para que a gente possa sempre aprender. E, curiosamente, no sábado eu falava baseado em uma pergunta, não sei se foi no sábado ou na terça passada, eu falava respondendo a duas perguntas, né, de duas mães preocupadas com os filhos. E que elas, ao me perguntarem, queriam saber qual que seria a melhor forma de educar os filhos. Eu falei que são pelos exemplos. É a melhor forma. Mas eu também não pude omitir, em hipótese alguma, que muitas das vezes os educadores não são educados. Então é urgente que reeduquemos. E quando fazemos a proposta do aprendizado espiritual, isso quer dizer que nós ainda estamos muito distantes da nossa realidade espiritual. E para nós que estamos encarnados, nós encontramos os óbices da matéria. Porque os nossos sentidos ficam todos bloqueados. E a gente, dentro das nossas condições humanas, nós utilizamos os 5 os mais conhecidos, né? Então, olfato, tato, paladar, visão, mas tudo míope. Então nós temos uma visão míope da realidade espiritual. Nós percebemos e sentimos a espiritualidade ainda de forma muito rústica. E dentro, né, dessa sapiência, os nossos desafios é a melhora do dia a dia. E aí o incentivo maior que nós temos é fazer do dia de hoje sempre um preparo para o dia de amanhã, mas sem lembrar o que a gente fez ontem. Então quando a gente tem essa referência, que a gente precisa se melhorar no dia de amanhã, pegamos os exemplos de hoje e os de ontem, para que sejam referência daquilo que a gente não deve fazer, melhora muito. Só que hoje, a intuição pede, né, que eu comente com vocês a respeito do nosso automatismo. Nós vivemos no automatismo. E por que esse automatismo? Justamente porque nós fizemos escolhas ou fazemos escolhas a todos os momentos muito horizontalizadas. São coisas materiais. E isso dificulta a nossa percepção espiritual. E qual tem sido a proposta da espiritualidade para que a gente possa reverter esse processo? Não viver apenas nesse automatismo, é a gente fazer um processo de verticalização. A gente também já explicou aqui, dentro da nossa capacidade de entendimento, a verticalização ou busca, né, dessa conexão com o mundo espiritual é estar alinhado em pensar, sentir e agir. E o que acontece? A nossa fragmentação hoje nos leva a tomar atitudes diferentes. Pensa de um jeito, sente de outro e age de outro. Então, nós estamos em nós mesmos fragmentados. E aí, sabendo disso, qual que é a proposta? A gente unificar. Tentar buscar uma unidade. Uma unidade de pensar, de sentir, de agir. Isso é um processo de verticalização. Mas quando falamos dessa vida automática, eu nunca escondi isso aqui, principalmente para nós que vivemos no meio urbano, é um desafio grande. Porque quase sempre a gente está preso a um sistema que comanda, e esse sistema ele tem como ponto, né, o ápice da pirâmide, o econômico. Então, se vocês perceberem, quase todos os momentos nós estamos pensando em ganhar dinheiro para pagar a conta, para pagar o aluguel, para comprar comida. Então, nós estamos vinculados a esse sistema. E o sistema nos força a dar uma atenção exacerbada ao nosso dia a dia voltado para a matéria.
quase sempre nós não disponibilizamos essa conexão, né? Esse tempo para essa conexão que estamos aqui propondo. Agora entra um segundo fator que eu acho que é o mais sério de todos eles. Porque vivendo nesse automatismo, nós nos tornamos, né, seres espirituais encarnados desatentos. E nessa desatenção, o que acontece conosco? A gente fica distraído. E quando essa atenção, ela de alguma forma nos exige uma postura diferente, a gente não consegue achar de forma imediata uma saída que seja uma saída sábia e amorosa. Porque a gente decide tudo no automatismo. E por que nós vivemos nesse piloto automático? Por que nós vivemos nessa distração contínua? Porque são tantas informações, né? E como eu falava no sábado, a educação deveria partir dos pais, né? Como tutores, né? Dos mais jovens. Perdão. E isso hoje sobrecarrega a humanidade, porque a maioria dos pais ainda não tem essa educação espiritual. Vou melhorar o que eu estou afirmando. Existem muitos intelectuais humanos analfabetos espirituais. Fui claro agora? E existem poucos intelectuais espirituais para muitos analfabetos intelectuais. Então isso gera um caos na sociedade, porque as nossas referências quase sempre é voltado, ainda mais hoje com a globalização e a internet, são tantas informações que a gente não tem o senso crítico de poder escolher aquilo que de fato vai, de alguma forma, ser virtuoso para nós, altruísta para nós. Então a gente vai, é como se fosse, há pouco tempo falavam isso na política, né? O rebanho, não, o rebanho vai junto. Então hoje a gente está no modismo da tecnologia, hoje é o TikTok. Aprendemos com o TikTok, aprendemos com o Facebook. E qual que é o nosso senso de fato para saber escolher se aquelas informações que estão chegando até nós são aproveitáveis ou não? Eu acho que a gente está longe de ter esse senso crítico. E quando temos, não sobra tempo. Qual que é a nossa realidade hoje? Quando eu até parabenizo, né, vocês que estão aqui hoje, eu sei que às vezes é difícil sair de casa, principalmente com esses trânsitos como está aqui agora. Nós estamos em plena obra que está travando todo o trânsito da região norte. Então eu parabenizo vocês de estarem aqui. Eu sei que é difícil. Mas são poucos que fazem isso que vocês estão fazendo, buscar se esclarecerem espiritualmente. E quando nós disponibilizamos esse tempo, de alguma forma nós estamos à frente de muitos outros. Quando nós nos preocupamos com o nosso aprender ou com o nosso aprendizado espiritual, nós abrimos, né, campo de compreensão a informações que não é comum. E por isso que talvez justifique, né, o esoterismo de Umbanda. E qual que é o nosso papel? Como nos ensina o mentor de nossa casa, é esclarecer espiritualmente. O mote de nossa casa é o esclarecimento espiritual. Por isso que eu falei aqui no sábado que nós não estamos preocupados em fazer proselitismo. Caso contrário, eu saberia cativar todos vocês para fazer aqui, esse terreiro está lotado, tuiado de gente. Mas essa não é a intenção. A intenção é que vocês aprendam e sigam o caminho. Por isso que eu venho sempre frisando, quando tenho a oportunidade, de dizer que aqui é uma sala, é uma escola, é uma sala de aula. Nós aprendemos aqui e exercitamos lá fora. Por que que a gente segue esse padrão de informação e de divulgação a vocês? Porque o caboclo nos ensina assim. Que ele fala que a grande vida, o grande terreiro, nossa, é a humanidade. Então a gente precisa se educar espiritualmente, educação e cultura com espiritualidade, é o que a gente faz aqui a cada encontro, a gente precisa aplicar lá fora. Lembram dos núcleos de aprendizado que eu citei aqui? Nós temos aquele núcleo mais próximo, que a gente chama de sanguíneo familiar. Temos um outro núcleo que é o no campo de trabalho e temos o grupo amplo, que é a sociedade no geral. Quando você vai no supermercado, quando você vai abastecer, quando você vai pegar um ônibus, um metrô, quando você vai num parque ecológico que é comum a todos. Então, o que esse comportamento nos exige? O mínimo de educação
e cultura e espiritualidade. Então, tudo que nós exercitamos aqui, o objetivo é que sejam exemplificados lá fora. E aí a modificação da sociedade, que é uma reação em cadeia, ela vai acontecer baseado no exemplo. Por isso que eu iniciei a prédica de hoje falando que os pais são os educadores, né, dos seus próprios filhos. E são esses exemplos, né, que de alguma forma dá aquele arcabouço inicial para esse aprendizado posterior e aplicabilidade no dia a dia da existência física. O que nós fazemos aqui toda vez que nós nos reunimos? Como os filhos do Espírito, nós vamos aprender com os mais velhos. Quem que são os mais velhos? Os nossos instrutores. Quem são esses instrutores? Os mentores, que nós chamamos aqui de ancestrais ilustres. Pode ser a criança, pode ser o caboclo, pode ser o preto velho, pode ser até o Exu. São irmãos que estão muito à nossa frente. E para que não tenham dúvida, né, eu também já dei essa informação aqui, talvez o que esteja nessa hierarquia mais simples ou mais baixo deles tem 300 anos no mínimo que não reencarnam mais. Só para vocês terem uma noção. Agora imagina, esse é o mais simples, que na hierarquia de cima para baixo seria o que está na 7ª. Agora imagina os que estão nas zonas altamente iluminadas. Que na 1ª estão os excelsos espíritos. Eles passam as diretrizes, essas diretrizes são repassadas a toda a humanidade. E aí nós precisamos entender um princípio básico. Quando falamos aqui, demos aqui o exemplo da verticalização, existe uma mente diretiva, alguns vão chamar de Deus, outros vão chamar de Supremo Espírito, consciência una, outros vão chamar de Jeová, outros vão chamar de Brahma, não importa. Existe uma consciência una, essa consciência una ela deflagra suas vibrações sobre 7 grandes espíritos, que estão lá nessa última camada, que é a primeira de lá para cá, mas é a última daqui para lá. E esses 7 vão deflagrando suas vibrações até chegar a esses que chegam a nós, nessa nossa dimensão mais densa. Então existe uma hierarquia. E existe uma lei espiritual que vem por sinarquia, não apenas por hierarquia. E só para fazer uma diferença para vocês entenderem, hierarquia é um comando de digina. Quem sabe mais está mais bem posicionado. Agora, sinarquia é um comando que ele flui naturalmente. Ele tem legitimidade. Ele tem referência, muitas das vezes até abstrata para muitos de nós. Então esse governo que eu estou citando aqui, ele é sinárquico. Existe uma sinarquia. E essa sinarquia deflagra suas vibrações até chegar em nós, através da hierarquia. Então, se existem leis que vêm de lá para cá, não é difícil a gente imaginar que em toda a nossa realidade material existe fenômenos dessas leis. E esse é um exemplo que eu já dei aqui também várias vezes, né? Quando nós estamos interagindo bem com a espiritualidade, a gente consegue perceber que os fenômenos gerados em nós são referências para que a gente possa modificar perante as leis. Querem ver um exemplo? Se sentimos dor, é um resultado, é um fenômeno. Mas o que está causando essa dor? Tem que ter uma lei. Percebe o que eu estou dizendo? Da mesma forma, quando é que a gente sabe que vai chover? Porque existem leis da natureza que movimentam os elementos, né? Você percebe primeiro um vento reunindo as nuvens, depois as nuvens se chocam entre elas, causando ali um atrito, depois há uma descarga energética, depois dessa descarga energética há uma precipitação fluídica, ou de água, né, como vão chamar de chuva, e depois uma conexão com a Terra. Olha os 4 elementos aí em conexão. Um ar das nuvens, o fogo, que é a energia elétrica aqui, a precipitação da água e depois a conexão com a Terra. Isso é magia. Da mesma forma que existem essas leis que regem a natureza, nos seus aspectos mais amplos, cósmicos, existem também leis que nos regem. E quando nós percebemos os fenômenos que nos incomodam, seja dor, alegria, tristeza, depressão, precisamos investigar as causas. E quando descobrimos as causas, combatemos a doença. O que a gente propõe para vocês aqui a cada encontro? Que vocês sejam senhores do caminho. Não deixem ninguém pilotar vocês. Pilotem vocês mesmos esse corpo.
que é a casa sagrada do Espírito. E aí sim, comecem a perceber qual é o destino que vos chama, em que vocês podem atuar e em que vocês podem contribuir. É dessa forma que teremos a nossa reforma íntima e a reforma do outro, que não é íntima, né? É externa. Bom, não dá para mim falar mais, mas na próxima terça-feira a gente avança mais um pouquinho e pouco a pouco a gente vai sedimentando, né, esses saberes. No mais, saravá, um bom rito a todos vocês, aproveitem bem.